Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Frase dita por Paulo de Tarso. Emmanuel comenta na lição 50 do livro Vinha de Luz, para o alvo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonar as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzido por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Em primeiro lugar, para a gente fazer uma análise desse texto, prossiga para o alvo. Vamos fazer uma reflexão, cada um de nós aqui. Qual é o seu alvo atualmente? A gente vai falar assim, o meu alvo é arrumar um emprego em que eu ganhe bem. O meu alvo é poder estar constituindo a minha família, poder estar criando bem meus filhos, é poder estar deixando tudo de bom e do melhor para eles. Primeiro vamos estabelecer para a gente qual é o alvo que a gente tem. Depois que a gente estabelece o alvo, né, quais são as maneiras de eu alcançar esse objetivo que eu estou traçando para a minha vida. E vai pegar um dos exemplos, é claro, né? O exemplo de Paulo de Tarso é um dos maiores exemplos da história, um dos maiores personagens que estiveram aqui encarnados entre a gente. E a gente, para poder falar de Paulo de Tarso, a gente começa, em primeiro lugar, eu tive uma experiência trabalhando em presídio como agente religioso, e a gente tem conhecimento da dificuldade que alguns companheiros, a maioria dos companheiros, é quase que a regra, tem exceções, mas é quase que a regra, a dificuldade que eles têm depois de serem aceitos na sociedade após terem cumprido pena. Tá? Então, em qualquer lugar que a pessoa chega, né, primeiro os murmurinhos falam, aquele ali é um ex-presidiário. Qual foi o crime que ele cometeu? Aí vão tentar estabelecer um padrão ali a partir do crime que aquela pessoa cometeu. Pois é, Paulo de Tarso cometeu o crime de assassinato, que hoje, nos dias de hoje, ainda é considerado um crime hediondo. Né? E foi o crime cometido por Paulo de Tarso. Mas ele vem falar aqui pra gente, ele decidiu, né? Naquele momento que ele escreve essa parte aqui de prossigo para o alto, o que ele fala assim, já tinha uma experiência de apostolado, porque ele abandonou as vaidades da raça e da família, ou principalmente da família. Ele era um cidadão romano, e se a gente parar para estudar o que significava isso, ele além de ser judeu também tinha sangue romano também, né? Podia evocar isso para se defender de qualquer problema, como realmente ele acabou fazendo até no final da vida dele, quando ele ia morrer injustamente, ele falou, então eu apelo para o César, e foi levado ao julgamento, chegou a Roma finalmente, né, preso, para poder depois lá, né, levar o evangelho e deixar o trabalho que ficou lá em Roma. Mas enfim, isso aí para a gente pesquisar depois a história dele, que é muito bonita. Mas chega um momento que ele se rende ao mestre em santificadora humildade. Quando ele traça o plano dele, o que acontece? Aí vem falar aqui pra gente, depois de dominar pela força física, porque ele era uma pessoa forte, um guerreiro,
E pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, ele volta-se para um tear obscuro, aquela máquina de tear, porque ele era um tecelão, ele fazia tapetes, essa foi a profissão dele. Então a gente consegue imaginar, né, uma pessoa que estava lá com todas aquelas pompas, todos os privilégios da sua época, do seu povo, e vai ser um tecelão, ficar primeiro 3 anos no deserto, e tem uma simbologia, mas vamos interpretar isso simbologicamente, mas também literalmente. Foram 3 anos que ele ficou revendo valores, remoendo suas atitudes e se renovando, estudando a cada dia para se preparar para o que viria pela frente. A gente sabe que tem muita gente que parte para prática sem teoria, mas quando a gente consegue botar a teoria certinho na prática, daqui a pouco fica muito melhor, né? Evita muito mais deslizes. Ele preferiu fazer esse recolhimento aí durante 3 anos para poder atingir o alvo que ele estava. Então, fica até para a gente aqui como dica, né? Para qualquer que seja o empreendimento, mesmo que seja até um empreendimento material nosso, qual é o alvo? O meu alvo é o quê? É estudar para um concurso. Tá? Aonde tem o programa do concurso? O que cai no concurso para não perder tempo estudando qualquer coisa? Depois vamos pegar as provas anteriores. O que costuma cair com mais frequência? Vou dar uma atenção mais a isso aqui. Então, e principalmente faz aí pelo menos os 10 últimos concursos, analisando cada questão e vendo aonde você erraria para você não errar de novo. Ao estabelecer um alvo, você vai para ali. Ah, mas o meu alvo não é esse não. O meu alvo é, eu quero comprar um carro para mim, eu quero parar de pagar aluguel, eu quero comprar uma casa. Ah, então o que você precisa para isso? Eu vou fazer um empréstimo, vou pegar daqui, vou ter que ganhar tanto por mês, vou ter... Gente, a gente tem que ter esse planejamento na mão. E o Paulo de Tarso aqui, ele falou, o meu objetivo é ali, ó, é o alvo. E não sei se vocês já perceberam isso, a gente já teve a oportunidade de participar de alguns acampamentos militares. Você olhava, o alvo é aquela árvore lá, mas no meio do caminho tinha rio, tinha, né, muito matagal, mas o alvo era lá. Então eu não posso fazer essa reta para chegar lá. Eu vou ter que traçar aqui para a direita, virar, esperar um pouquinho, vem o dia, vem o sol, daqui a pouco vem a noite, né, mas o alvo é aquele ali. Quando a gente começa a colocar o nosso alvo na nossa vida, qual é o objetivo da nossa vida? E ele fala que, no entanto, o convertido de Damasco jamais desanimou. É claro que todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso, ele acabou, né, de um lado partindo para o outro, ele não tinha confiança nem de um lado e nem do outro. Então ele foi alvo de sarcasmo, tanto de um lado como do outro, os amigos os desprezaram, e principalmente, o momento de maior dor na vida dele foi quando o próprio pai, né, falou para ele, ó, sua mãe morreu de desgosto depois que você se tornou cristão. Aqui você não fica, mas com aquele amor de pai, pelo menos se separou uma quantia em dinheiro, porque era o dever dele, né, um dever moral dele, ó, toma aqui o dinheiro, mas aqui você não fica nunca mais. Quer dizer, foi uma lição muito dura que o Paulo teve, mas o Paulo estava determinado, o alvo dele era aquele ali, ele queria aprender com Cristo, ele queria servir para o Cristo, e é por isso que ele escreveu o nome, né, na história da humanidade, por conta dessa transformação toda, dessa renúncia toda, dessa fidelidade toda que ele desenvolveu. E é um exemplo para a gente usar, é claro. Aí depois o Emmanuel vai falar o que acontece com a gente. Ó, a gente está recebendo diversos convites o tempo todo. Mas o que acontece? A maioria dos primeiros obstáculos, nos primeiros desafios, a gente acaba desistindo, a gente acaba se colocando em lágrimas de desespero quando vem a corrigenda, né, dos defeitos que a gente tem. Ou então, uma coisa que a doutrina espírita vem ensinando que é maravilhosa, eu tenho que aprender a respeitar os defeitos que eu tenho, aprender ao máximo quais são as consequências desses defeitos, o que eles vão trazer, em primeiro lugar, para o próximo de prejuízo, depois de prejuízo para mim, eu coloco até o próximo antes até do que a mim. É claro que sempre que traz para o próximo, traz para mim também, né? Mas é só um jogo de palavras aqui. E a partir daí, ó, determinação, foco, não desistir, não, jamais. A gente sabe que a gente vai cair um monte de vezes, mas agora eu não quero saber quantas vezes eu vou cair, eu quero saber quantas vezes eu vou me levantar e quantas vezes eu vou tocar o meu caminho, né? Então, eu falo assim, a explicação é simples, todavia, o último parágrafo: perder o rumo para o Cristo, seduzido por espetáculos fugazes, acabo esquecendo o alvo sublime. Então, meu amigo, se você está acompanhando esse estudo aí junto comigo, de alguma maneira está me ouvindo, a questão é qual é o seu alvo? O que você tem feito para poder adquirir? Está se deixando desanimar por qualquer coisa? Se o teu alvo é esse,
Vamos bola para frente e vamos esgotar todas as formas possíveis e impossíveis para poder atingir esse alvo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.